Eu não aceito nunca, é uma igreja fria, não é meu costume. Glória a Deus. Eu, quando chego no trabalho, eu observo como é todo mundo, quem é quem gosta de palavra, quem gosta de hino, quem gosta de oração, eu observo primeiro, para depois a gente entrar pelo lado mais oportuno. E eu tenho observado que nos últimos dias não é só a nossa igreja aqui, é quase em todo canto. O povo está desprezando muito os dons de Deus. Parece que o dom de Deus não existe mais. Aleluia, Deus, oh glória. Fala a língua piorou. O pessoal não sabia o que ia falar mais língua. O negócio de falar língua do Espírito Santo, não. Quer dizer, a vida do crente, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, a primeira coisa que eu aprendi é ser batizado com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu aprendi foi o pastor ensinou que a gente deveria ser batizado nas águas. Mas antes de ensinar batismo nas águas, primeiro me ensinou o batismo com o Espírito Santo. E é o nosso objetivo, é ser batizado nas águas, Oh glória. ser batizado com o Espírito Santo e acompanhar os antigos, falar línguas estranhas, profetizar, ter visão, sonhar, ter sonho. E a gente tem visto que as igrejas hoje em dia, elas têm sido muito fracas, ou têm fracassado muito, porque deixou de acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é só o que as pessoas acham, só blá blá blá, não, irmão. A palavra de Deus é poder, muito mais do que nós imaginamos. E eu tinha preparado para falar hoje sobre poder de Deus. Mas, como eu vi a necessidade tão grande aqui dessa igreja, o descaso das pessoas, no modo geral, não estão atentando muito para a igreja e nem tampouco por dom de Deus. Parece que as pessoas têm ficado mais frias. Eu sou sincero dizer para os irmãos, eu fico entre um pé e outro quando eu perco o culto da igreja. Porque o meu desejo é estar na igreja reunido com os irmãos. Porque quando nós estamos reunidos uns com os outros, a gente se alegra com um louvor que alguém canta, com uma palavra que alguém lê, uma oração que alguém faz. A gente se alegra. E a gente não vê a hora, né, de estar junto. Eu passei 3 dias com 3 noites viajando de São Paulo para cá, dessa vez de ônibus. Quando eu fui em São Paulo fazer o sepultamento da minha mãe, eu vim de lá para cá, eu vim fazendo culto durante a estrada inteira, né? Só aquele povo, via só aquele povo. E Deus preparou até a minha cadeira, mais outra, para ninguém sentar, para mim vir à vontade e eu ficar sentado no braço da cadeira pregando a palavra. Aleluia. E olha que eu não vinha com Bíblia nenhuma, irmão. Não vinha com Bíblia. Mas eu preguei a Bíblia de lá para cá o caminho inteiro. Ainda ganhei 3 almas para Jesus. Amém. Quase todo dia eu me comunico com eles, eles se comunicam comigo. Um voltou para São Paulo, está em São Paulo, o outro está em Itapipoca e o outro está aqui perto de Pernambuco. Então, o avivamento do servo de Deus, do cristão, é em qualquer lugar. É aqui no templo, na igreja, é em casa, é dentro do ônibus, em qualquer lugar, mesmo que você tenha sem parente, sem amigo, onde você estiver, você testemunha daquilo que você vive. Você testemunha do amor de Cristo, sim ou não? Porque a gente sente alegria em fazer aquilo que a gente entende que é verdadeiro e aquilo que a gente gosta, que é Jesus e a palavra. E nós vamos falar aqui sobre profeta e sobre dom, porque chama muita atenção muitas pessoas brigando na internet aí, cada um quer ser o melhor, cada um quer ser mestre, né? As pessoas acham que não existe mais profeta. Profeta foi até João, mas profeta foi até João no sentido de profeta que estava
levando a palavra profética pela lei, pelo impulso diferente da descida do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo desceu na igreja, nós somos profetas direcionados pelo Espírito, porque o Espírito mora em nós. Já os profetas antigos, eles eram profetas por ouvir a voz de Deus, ou anjo descia e falavam com eles, e eles iam e falavam que o Senhor tinha mandado eles fazer através do anjo. Irmão, entende o que eu estou falando? Então, profeta não acabou. Tem muitos teólogos aí que dizem assim: profeta foi até João, acabou. Meu Deus do céu, esses caras estão estudando a Bíblia de que jeito, aonde, como? Eu não entendo como é que esse povo estuda tanto. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito reedifica. Tem pessoa que estuda tanto que esquece da Bíblia. Profeta não acabou coisa nenhuma. Mas está escrito que o profeta foi até João. Sim, mas vamos entender até João em qual sentido. No sentido que eles ouviam a voz de Deus, no sentido que o anjo de si falava com eles. Depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, aí o negócio mudou de uma maneira melhor, porque nós sentimos o Espírito profético e sentimos o Espírito revelador, que se torna mais fácil. Você já pensou? Um profeta está lá no deserto que nem Elias, aí precisa o anjo ir lá e falar com ele, diz: levanta, come e bebe. O anjo desceu e falou com ele. Hoje é diferente. Você está em casa fazendo café ou fazendo almoço, você sente aquela unção do Espírito, o Espírito diz assim: para de fazer tudo e vai na casa de fulano. É assim ou não é assim? Isso é o Espírito profético, é o Espírito revelador, porque o Espírito Santo mora na gente. Irmão, nós somos mais privilegiados do que os profetas do passado, porque o Espírito Santo mora em nós. Se o Espírito Santo mora em nós, ele está nos impulsionando todo momento. Nós tanto sentir Deus como ouvir Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se alguém tem dúvida de ser salvo, é muito fácil. Só se mover com a Bíblia, com a oração e o Espírito Santo. Aí o Espírito de Deus diz: não, tu não vai para o céu do jeito que tu está, não. Mas naquela época os profetas precisavam ouvir Deus. Oh, glória. Samuel estava do outro lado do país para vir ungir Davi. Foi preciso Deus falar com ele lá e ele vir na casa de Jessé para ungir Davi. Se fosse na data de hoje, o que acontecia? Tanto Deus falava com ele lá, como falava com Davi lá no campo. Queria ser ungido a rei. Você está me entendendo? Então vamos entrar aqui. 1 Coríntios, no capítulo 14. Capítulo 14 e o versículo número 13. Glória a Deus. Ganhei até uma taça aqui de Faraó, né? Do nosso obreiro sonoplasta da igreja aqui, irmão Franzé. 14, verso 13. Escute, eu vou explicar para os irmãos. Escute. Eu sou muito fácil de memorizar as coisas, porque eu presto atenção. Então, se os irmãos ficar atentos, eu não estou exaltando os irmãos, estou alertando. Exaltar é uma coisa e alertar é outra. Se você ficar atento, você vai entender quando a gente falar. É fácil você memorizar as coisas, é só você ficar atento àquilo. Eu não gravava meu CPF, não gravava o meu número de telefone, não gravava o número de telefone de outra pessoa, mas eu procuro memorizar para que ele fique na mente. Porque Jesus falou para os discípulos, se apressa não, vamos ler. Jesus falou para os discípulos: se vocês examinar as escrituras, ela testifica de mim. E eu quero dizer para vocês, quando vocês for levados na mão das autoridades, dos governadores, dos juízes, dos reis, você não se preocupe com o que vai falar, porque o Espírito que está dentro de você faz lembrar tudo que eu tenho falado. Como é que Jesus estava falando com os discípulos sobre o quê? Quer dizer, se eles meditar primeiro, gravar na mente e descer para o coração,
você ficaria talvez 3 dias com 3 noites, como eu fiquei pregando dentro do ônibus, falando da Bíblia, sem errar nenhum momento, porque estava gravado na mente e no meu coração. Então, vai chegar um momento que a igreja atual, se ela não gravar versículo da Bíblia e não gravar a Bíblia, vai vir luta diante de você, que você não vai ter como se defender. Mas se você gravar a palavra de Deus no coração e guardar ela no coração, vai vir um momento na sua vida de aflição, e você vai lembrar logo da Bíblia. Eu não vou cair nessa esparrela não, porque está escrito na Bíblia. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa, mais uma outra pessoa, e eu dizia, a pessoa dizia que não conseguia se libertar do álcool, disso e daquilo. Eu disse, você não se liberta porque você não quer. Mas não pode, não é porque não quer. Porque o ser humano, quando ele quer se libertar de alguma coisa, é só dar lugar a Jesus. Se ele der lugar a Jesus, não tem dificuldade de se libertar de droga, de maconha, de bebida, não. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas que nós precisamos ter autocontrole. Se controlar. Se eu ofender o Oscar e ele não se controlar e querer falar por cima da minha voz, nós vamos brigar mais dois. Sim ou não? Viu o que eu estou falando? Eu estou entrando aqui devagarinho para vocês vão entender. Está entendendo? Então tem que ter controle. Por que eu sou casado há 42 anos ou 3 anos mais ou menos? Por quê? Porque se eu não tiver controle, eu brigo com a minha mulher de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada e toda hora. Porque não tem como o pensamento dela ser o meu durante a vida toda, não. Tem discórdia dela comigo, tem ou não tem? Mas se você tiver controle familiar, marido e mulher, você vive a vida toda sem ter distúrbio, sem ter descontrole. Viu o que eu estou falando? Então vamos entrar aqui na palavra. Capítulo que eu falei? 14. E o versículo? Pronto. Você viu como é bom memorizar? Capítulo que? 14. E o versículo? Não. Eu falei o culto quase todo. Olha aí. Não vamos? Entendeu? O irmão tocador disse que tem igual que ele não lembra. Não lembra, servo de Deus não pode esquecer, é normal. Mas você se esquecer de tudo é falta de prestar atenção. Entendeu o que eu estou falando? Não é, irmão? O nosso cara demora muito assim, ele tem a mente muito boa. Vamos lá. Versículo de número 13. Então, o Oscar vai ler. Transmite o Oscar. Amém. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Escute. Pronto. Escute. Irmão, por que está escrito isso aqui? Se está escrito é porque é para a igreja, não é? Se alguém fala língua, está falando de quê? Língua de quê? Língua que nós aprendemos letra, língua aramaica, hebraica, língua inglesa, língua. Não é só isso que está falando. Aqui está falando língua dos anjos. Aqui está falando língua do céu. Então, é sinal que o irmão. Eu posso chamar os caras? Pode. É mais intimidade, né? Não mesmo. Se o irmão Oscar falar língua dos anjos, eu posso pedir a Deus para interpretar o que ele está falando. Porque na língua dele, Deus pode estar usando ele em língua, ele não sabe o que está dizendo, mas se eu for um intérprete, como tem os intérpretes que falam a língua humana, né, língua inglês, língua, sei lá, castelhano e etc e tal, ou japonês, sei lá, se eu for intérprete dele, eu posso interpretar, quem sabe Deus usando ele para falar com as maneiras. Digamos que ele fale línguas estranhas e Deus está me dando entendimento e está dizendo para ela: mulher, não te preocupe com a luta que tu está enfrentando, porque eu sou o Deus e estou na causa. Eu vou resolver. Os irmãos entendem? Então Paulo está se referindo sobre isso. Mas você vê isso nas igrejas hoje, irmão? É difícil. Eu aceitei Jesus em 1900 antigamente, há 40 anos atrás, que a gente chegava na igreja atribulado do trabalho, pessoas tinham tentado fazer mal com a gente. Quando a gente ia para a oração dia de segunda-feira na igreja, quando chegava lá tinha logo uma jovem, um rapaz,
um irmão, um presbítero, um pastor, um obreiro. Deus usava e ele interpretando e dizia: meu servo, tu hoje passou uma tribulação muito grande no teu trabalho, não te preocupa, te acalma, eu vou te guardar lá, você está lá naquele trabalho por pouco tempo, a gente voltava para casa feliz. Então, línguas estranhas é para isso, é para edificar o povo, para edificar as pessoas. Mas na igreja não está tendo mais isso, não. Você chega na igreja atribulado e volta atribulado, às vezes, olha, sai pior do que o que chegou. Por quê? Porque não tem mais línguas estranhas, não tem mais profecia, não tem mais revelação, não tem mais nada. As pessoas hoje vão dormir, nem sonhar com Deus sonha mais. Sonha com defunto, sonha com macumba, sonha não sei com o quê, não sonha com mais nada de Deus. Sabe por quê? Porque já vai dormir atribulado, já vai dormir angustiado com a sua da vida. Mas se nós estivermos invocando o Senhor, estiver envolvido com o Espírito, com a graça de Deus, Deus lhe fala em sonho. Você já pensou? Salomão, ele prepara 1000 holocaustos, 1000 bois, sobe com o povo de Israel lá para o monte e apresentou 1000 holocaustos para Deus falar com ele, na frente do povo de Israel, e Deus não fala com ele. Mas quando ele desceu do monte para casa, ele foi dormir, Deus falou com ele em sonho. Oh, aleluia. Entendeu? O sonho do cara foi tão extenso. Os irmãos lembram qual foi o sonho que eu falei com ele? Lembra? Eu vou falar que vocês memória. Como é que chama? Memoriar, né? Gravar? Não esquecer. Memorizar. Pronto. Me ajuda o português aí, por favor. Eu sou pastor, não sou professor de português. Né? Não tenho obrigação de falar o português correto do meu parceiro. Mas é para falar, mas às vezes a gente não fala. Então, Salomão desce e vai deitar. Quando é umas horas, aí Deus vai falar com ele em sonho. Salomão, certamente o cara foi dormir atribulado. Diante de todo o povo de Israel, Deus não falar com ele. O cara prepara 1000 holocaustos, não é um só não, é 1000 bois em sacrifício a Deus. E Deus não fala com ele na frente do povo, dá para voltar decepcionado. Não dá. Mas ele veio para casa tranquilo. Quando ele chega em casa, Deus falou com ele: Salomão, senhor, pede a mim o que você quiser. O que foi que Salomão fez? Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque o teu povo é muito grande, é muita gente, e o Senhor me dê sabedoria para mim entrar entre eles e sair, e governar, e saber governar, e saber falar o que eles precisam. Aí Deus disse: muito bem, Salomão, como tu não pediste a mim a morte dos teus inimigos, tu não pediste a mim riqueza, tu não pediste a mim coisas terrenas, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar sabedoria, e ninguém vai ser sábio que nem você, nem mais rico que você, nunca. Você não entende o que eu estou falando? Será que hoje o homem mais rico do mundo era rico que nem Salomão? Duvido. Porque Deus disse que ele seria o homem mais rico. O cara fez a igreja de o teto de ouro, piso de ouro, parede de ouro, a casa dele, do mesmo jeito que ele fez a igreja, ele fez a casa dele. Um cara desse não era rico? O cara era rico. O homem era tão rico, tão sábio, que a rainha de Sabá veio se hospedar com ele para sentar diante dele, para ouvir a sabedoria do homem. O homem era tão sábio. Hoje você poderia dizer assim: eu também faria isso. Uma coisa que eu vou dizer assim para você: 2 mulheres dormiram na mesma casa. Quando foi alta noite, uma deitou em cima do filho e matou o filho sufocado com seu corpo. De manhã cedo, ela pega o filho dela morto e coloca no braço da outra mãe com o filho vivo. Ela pega o filho vivo e traz por braço dela. Quando as duas se acordam, começou aquela discussão entre as duas. E uma dizia assim: o filho morto é o teu, ela diz: o vivo é o meu, o morto é teu. E aquela confusão. Então, bom, ninguém pode resolver nada. Você resolveu o quê? Você pode até saber resolver, porque Salomão resolveu. Aí você toma como espelho e exemplo dele, né? Que a Bíblia diz que nós aprendemos com nossos pais do passado.
e não remova os marcos antigos. Eu estou começando aqui a trazer uma tradução para os irmãos entender aonde nós vamos chegar. Então, levar aquelas duas mulheres a Salomão. Ele estava sentado no palácio, na sua cadeira. O que você faria num momento desse de angústia de duas mulheres? Uma brigando com o menino morto no braço, dizendo: o meu é o vivo, tu tomou meu filho. E ele disse: não, esse aqui é meu, o teu é esse morto aí. O que você fazia? O que, irmão? Vai fazer o quê? O que Salomão fez? Você sabe o que ele fez? Passando bem. Você está entendendo? Por que ele disse que fazia? Porque está escrito na Bíblia que Salomão fez isso. Mas será que não tivesse escrito, nós teria essa noção de fazer isso? Não é? Então, o que acontece? Quando chegou diante de Salomão, ele não contou muita coisa. Como é que é? Você disse que esse menino é seu, senhora? Esse morto é dela, mas ela matou o dela e entregou para mim. E eu quero que o senhor resolva. Salomão, isso é fácil. Ele não pegou o menino morto. Pegou o menino morto, ninguém ia ter sombroço nenhum, ninguém ia ter, repúdio nenhum. Ele pegou o vivo e disparce ele no meio. Dá uma banda para ela e uma banda para ela. E a mãe verdadeira disse: não, meu senhor, não parte o menino no meio não, pode dar para ela mesmo. Deus sempre descobriu. Salomão disse assim: então pegue o seu filho morto, vá sepultar, e dê o filho da mulher que é viva. Entendeu para a verdadeira, né? Você está me entendendo, irmão? Então, a sabedoria de Deus é para isso. A sabedoria de Deus para resolver essas coisas na igreja. Mas hoje em dia, você chega num ambiente como esse aqui, talvez atribulado, não é? Com alguma coisa que aconteceu, você quer ouvir uma palavra de Deus profética, uma palavra de Deus revelada. Você não quer ouvir uma palavra de Deus que seja traduzida, transmitida por mim, da minha própria carne. Porque se eu for pregar com a sabedoria humana, do meu próprio jeito, da minha vontade, você vai ouvir coisas que você não queria nem ouvir e nem precisaria ouvir. Mas se for direcionado pelo Espírito Santo, eu estou lá perguntando: Senhor, qual a palavra que eu vou trazer para a igreja hoje? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus qual é a palavra que a igreja precisa. Eu não sei o que está acontecendo com os irmãos estão aqui hoje. Como é que eu vou saber o que aconteceu com você de domingo para cá? Como vou saber? Se não for pelo Espírito Santo me usar para você. Mas se eu vir pela direção humana, pela sabedoria humana, pelo estudo humano, eu vou falar coisa banal. Vou falar de uso de costume, eu vou falar de coisas material, aí você volta para casa pior do que o que chegou. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Aleluia. Então, como eu tinha dito, preparei uma palavra para trazer hoje aqui, mas na hora de eu vir para cá, Deus tocou no meu coração: não é essa palavra que você vai dar na igreja hoje. A palavra que você vai dar para a igreja hoje é essa aqui, Glória a Deus. que a igreja está precisando. Aleluia. Então vamos lá. Então aqui, alguém fala em língua e outro interpreta. Qual é a língua? Qual a língua que a gente fala? A língua estranha, a língua do Espírito Santo, né? O Anderson é o Anderson, né? Acertei que é o nome agora? Anderson. O Anderson, eles querem o Anderson, não é isso? O Anderson. Né? Então, ele fala a língua. Talvez a língua dele, ele fala a língua normal. Mas se a língua dele for uma língua de variedade, ou que não seja de variedade, mas seja uma língua interpretadora, eu posso interpretar a língua dele para alguém. Mas se uma língua normal, e não tem nenhum intérprete, ele se cala e para de falar, porque não teve intérprete. Ele falou línguas estranhas para alegrar o coração dele. E quando a gente fala em língua, é o Espírito Santo falando com Deus no nosso lugar. O Espírito Santo está intercedendo por nós a Deus. Os irmãos que não sabiam disso, saibam disso hoje. Glória a Deus. É por isso que nós temos que falar línguas estranhas, porque às vezes você não tem palavra de oração para falar com Deus, mas o Espírito Santo que está em nós intercede por você a Deus. Entende o que eu estou falando? Vamos lá, o versículo de número 22. Os irmãos podem dizer: mas não leu o 13? Por que não leu o 14? Não estou pregando sequência no capítulo. Eu estou pregando o tema que eu estou falando sobre dons e sobre profeta. Vamos lá, versículo 22. Pode ler qualquer um, os irmãos podem superar o outro. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os fiéis. Não, para os infiéis. Para os infiéis, É para os fiéis. mas para os fiéis. Pronto, escute. Por quê, irmãos? É porque a língua estranha, o ímpio não entende.
ele admira, acha bonito. Então, não é errado o crente falar língua perto do incrédulo, ou dentro de um anjo, ou pregando numa praça, não é desaportando. Pode falar sim. Você pode falar língua, pode dar lugar ao Espírito Santo para você se alegrar, porque quando a gente fala língua, a gente se alegra com aquilo que está fazendo. Então, é um sinal para os infiéis querer entender aquilo que você está falando. Por que Pedro e os apóstolos em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles pararam todos que vinham da festa? Vinha todos da festa. A Bíblia diz que foi 40 dias de festa. E eles iam passando na frente da igreja onde Pedro estava reunido durante 40 dias, e os apóstolos, onde tinha 500 crentes reunidos, esperando o Espírito Santo descer. Os apóstolos falaram para o povo: vamos para a igreja, que Jesus disse, o profeta Joel disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel 2, versículo 28. Então, no último dia o Senhor vai derramar o Espírito Santo. Então eles estavam dentro da igreja, orando, buscando a Deus, e Jesus mandou o Espírito Santo justamente no dia que terminou a festa lá em Jerusalém. Escute bem, vinha gente bêbada, gente com sono, tinha festejado, tinha, entendeu, caído na gandaia, como dizer popular nordestino, vinha passando de frente da igreja. E como é que os discípulos chamou a atenção deles? Na mesma hora que eles iam passando, Jesus mandou do céu um fogo, um vento veemente e impetuoso, um fogo que é o Espírito Santo. Quando alguém fala em língua, irmão, ele sente fogo dentro de si. Você que não sente, que é batizado, você não sente um ardor dentro de você, uma coisa gostosa? Não é assim? Aí você não sente aquele vento, aquele